Olá, prezados amigos, prezadas amigas, estimados irmãos e irmãs em Jesus, aqui mais uma vez Laudemar de Amorim para a nossa transmissão desta noite, neste domingo 21 de novembro de 2021, né? Para uma transmissão do Evangelho no Lar. É uma transmissão de aproximadamente 30 minutos, aonde vamos abordar alguns aspectos da proposta que a doutrina espírita nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, após o último capítulo, né? São 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o Evangelho da editora Besouro Box. Vamos ver se melhora um pouco a claridade aqui. E é a sugestão para que nós, todos, uma vez por semana, pelo menos, né, façamos esta reunião doméstica, né, em nosso lar, com os integrantes da família, né, que se dispuserem a participar conosco para uma breve leitura do Evangelho, para o pronunciamento de algumas preces, né? A iniciar essa nossa transmissão, vamos fazer a prece de evocação a Jesus, a fim de que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, que possa nos assistir, nos amparar pela misericórdia de Deus. E como de costume, né, vamos providenciar um copo com água, né, para deixar ao lado aí do celular ou do seu computador, né, essa transmissão, uma vez que vamos solicitar a espiritualidade amiga, né, aos seareiros do bem e da paz, amigos socorristas, para que possam fluidificar as nossas águas, e cada um de nós que esteja neste momento reunido para este momento de reflexão, né, acerca da importância do Evangelho no lar. É uma simples reunião de preces para atender uma disciplina, vamos dizer, né? É muito mais que isso, né? A prática do Evangelho no lar, ela é responsável pela harmonização das famílias, né? É a atividade que vai possibilitar a espiritualidade superior a nos assistir, né? E esta união que ocorre entre a família, entre os integrantes da família, né, essa harmonização, ela se reflete no corpo astral, no corpo vibracional da casa, da habitação, que seja um apartamento, que seja uma casa, seja de qualquer ordem. Ao nós nos reunirmos e praticarmos a leitura do Evangelho e proferirmos as preces, que pode ser um simples Pai Nosso, né? Que não é tão simples assim, né, meus irmãos? Depois nós vamos fazer a prece, a oração dominical, que é o Pai Nosso, com comentários de cada frase, né? Este Pai Nosso, ele está no livrinho do Caimbar Schutel, né? Preces Espíritas de Caimbar Schutel. Ele contém algumas preces que estão no Evangelho e outras que foram incluídas aí, né, para seguir uma lógica de raciocínio em função das temáticas que são abordadas nesse livro e também constam do Evangelho. Muito bem. Ao nós providenciarmos e realizarmos essas reuniões domésticas, né,
nós contribuímos para a formação do que é chamada de egrégora. Egrégora é a aura que se forma em torno do nosso lar, da nossa casa, assim como também acontece no ambiente de trabalho, não é? Então esta egrégora, ela na verdade é um escudo protetor contra as invasões deletérias negativas, né, que possam ocorrer em função daqueles irmãos nossos que têm, talvez, eu considero até um vício, né, um desvio psicológico e emocional, né, daqueles que praticam, né, a negatividade, né, que são negativos, que são vingativos, né. Nesse sentido, nós podemos nos reportar à questão 932 do Livro dos Espíritos, né, onde está esclarecido, né, o porquê que na Terra, né, o mal ainda prevalece. Isso há 150 e tantos anos, né, 160 anos, eu não me recordo exatamente, mas é mais ou menos nessa ordem de tempo, né, que a situação era essa, né, prevalecia a maldade. E nós não deveremos nos estranhar que ainda acontece essa prevalência no mundo em que vivemos, né? Mas o importante é que cada um de nós que tenha consciência da necessidade de nós batalharmos e vencermos a nós mesmos, né, as nossas imperfeições, né, que na verdade é aquilo que a doutrina espírita propõe para nós, que é a reforma íntima, a reforma daquilo que somos, né, daquilo que achamos que somos, né, ou que temos a consciência, né, das nossas imperfeições, né? Então, trabalhar para remover essas tendências inferiores do nosso ser, né, é o que se chama de reforma íntima. E a nossa mente, ela funciona como um terreno fértil. Nós reproduzimos e nós aceitamos, né, tudo o que semeamos no nosso inconsciente, né? Nosso inconsciente é burro, ele não raciocina. Se você deposita uma ideia positiva, ele vai gerar frutos positivos. Se você semeia pensamentos, negatividades, né, sentimentos inferiores, a nossa mente, o nosso inconsciente vai trabalhar, vai multiplicar isso. Então, nossa mente é um terreno fértil que multiplica tudo o que depositamos lá. Por isso, da importância, né, da necessidade de nós buscarmos o autoconhecimento, fazermos uma autoanálise, né, do que somos, né, termos um senso crítico para identificar as nossas imperfeições e buscarmos superar isso através das boas semeaduras, das boas sementes, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, assim como o Novo Testamento na Bíblia, né, nas Bíblias, né, uma vez que temos 22 traduções bíblicas no Brasil, com algumas diferenças entre elas, né, mas o importante é que nós busquemos o conhecimento e o entendimento, né, o sentido profundo da mensagem ou das mensagens de Jesus, né, a fim de que possamos irrigar o nosso inconsciente, a nossa mente e o nosso coração, né, com essas sementes selecionadas, né, que são as orientações de Jesus. Eu já comentei aqui em outras transmissões, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém os capítulos do amor, da fé, do perdão e da caridade, né? E tem outros temas também, mas esses 4 tópicos são os pilares, né,
para sustentar a nossa transformação moral, né? De formas que isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fazer a prece. Primeiro, agradecer a Deus e a Jesus, agradecer a presença de vocês que estão acompanhando a nossa transmissão ou que vierem acompanhar, né? Uma vez que vou deixar postado este vídeo no YouTube, né? E no Facebook, nos grupos, né? De preces e meditações, o divulgador da ciência, da filosofia e ciência espírita, né? E outros grupos onde eu abordo temas relacionados com a doutrina espírita. Então vamos fazer a prece de evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Outra prece que podemos ler aqui no início dessa transmissão, desta nossa reunião, é a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia em nossos inimigos, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, seareiros do bem e da paz, amigos socorristas, e graças e grato também a todos vós, prezados irmãos, que estejam conosco neste momento ou em momentos próximos a partir do momento que vós vierem a assistir esta transmissão. O Evangelho de hoje
eu abri aqui casualmente, né? Ao acaso, né? Não casualmente, ao acaso, né? Que é o capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia no sentido literal mesmo, no dicionário, né? Nos dicionários, né? Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Resumidamente, podemos dizer que é empatia. Empatia é a nossa capacidade de sentir, né? E ter compaixão dos nossos irmãos que sofrem. Muito bem. É importante que nós tenhamos compaixão e pratiquemos, né, as nossas boas vibrações para que nossos irmãos recebam as bênçãos de Deus e de Jesus para aliviar os seus sofrimentos, né? Além da oportunidade que temos não só de fazer a caridade moral, mas a caridade material também, né? E é a oportunidade que temos de testar os nossos sentimentos, né? Para nós mesmos, né? Não temos que mostrar e demonstrar isso para ninguém. Nós mesmos é que temos que buscar a nossa autocrítica, né? Aliás, este é um dos princípios, um dos fundamentos que nós aprendemos com as leituras do Evangelho, com as leituras do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né? Que é, na medida que nós vamos apurando a nossa sensibilidade, nós vamos melhorando também a nossa percepção das situações que envolvem os nossos irmãos que nos procuram para algum auxílio, algum socorro, né? De ordem espiritual, né? Especialmente nas casas espíritas onde frequentamos, né? E que em breve estarei frequentando alguma casa espírita aqui em Marília, né? Para onde me transferi, né? A questão de 4 meses atrás. Muito bem. O Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, ele tem logo aqui no item 1. É bom dizer que este capítulo traz as instruções dos Espíritos, né? São vários temas, vários tópicos. Mas eu vou me ater aqui à leitura desses itens aqui, são 4 itens que resumem bem, né, o sentido que esse capítulo nos traz. O tópico número 1 é: perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Mateus 5:7. Isso está no Novo Testamento, prezados irmãos. O tópico 2. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas, se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Também Mateus 6, 14 e 15. Tópico 3. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu:
você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus 18, 15, 21 e 22. Daí temos aqui mais um pequeno trecho que é oportuno ler. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada que está acima do mal que lhe queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa. Sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para as suas próprias faltas, se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que devemos perdoar nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Existem 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não o faz com bondade, e sim com ostentação, para que possa dizer a todos: vejam como sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, prezados irmãos, vemos aí a importância, vemos aqui a importância do perdão, mais uma vez, né? O perdão no sentido profundo da palavra, né? Perdoar é tirar das nossas costas, vamos dizer assim, né? Mais precisamente da nossa alma, né? Aqueles sentimentos negativos que destroem, né, o nosso corpo astral, a nossa aura, né, e nos acarretam doenças. Né? Então isso é muito simples. Muitas das nossas doenças se iniciam no corpo astral, na nossa aura, e que repercute então no nosso corpo físico. E daí passamos a sofrer as consequências na carne, né? Além da nossa alma, né? Com aquelas inquietações, ansiedade e tudo o que foi dito neste texto, né? A importância de nós lermos e relermos o Evangelho, por isso Kardec propõe que seja o livro de cabeceira, né? Juntamente com o livro dos Espíritos, são 2 livros de cabeceira que Kardec nos propõe. A importância de nós repetirmos e relermos sempre esses capítulos, né? Para fortalecer a nossa consciência, aquelas sementinhas que falamos, né, no início dessa transmissão, que devemos depositar no canteiro, né, da nossa mente, né, que é o nosso inconsciente, né? Prezados irmãos, vamos fazer então
a prece do Pai Nosso comentada, né? Cada frase tem um comentário, tem um aprofundamento do sentido de cada frase do Pai Nosso. Essa prece, ela está no livrinho de preces aqui do Caibá, né? E tem aqui, caiu aqui a folhinha. Esse livrinho eu tenho mais de 30 anos, já está caindo as folhas. Vou ter que comprar outro. Então, essa prece do Pai Nosso, ela está dentro aqui do livrinho, né? Tem oração dominical. Aí tem um prefácio aqui explicando, né, a importância de nós praticarmos essa leitura, né, aos domingos, né? Então vamos lá, levando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, né, para que possamos introduzir em nossa consciência, né, o sentido profundo dessa prece, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho, Jesus Cristo. Me caiu a folhinha aqui, ela... se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos Espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor. E nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho e ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que tentando desviar-nos do caminho do bem,
nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à presença amiga da espiritualidade que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus, a fim de que possamos prosseguir nesta caminhada terrena, em busca da nossa autolibertação, em busca da nossa elevação, a fim de que possamos estarmos protegidos, né, contra as nossas imperfeições, que não venhamos cair, né, em situações, em iniquidades, né, em coisas indevidas, improdutivas, que comprometem a nossa saúde física, mental, energética e espiritual. Bem como muitas vezes acabamos comprometendo a vida da família, a vida dos nossos irmãos que se ligam a nós, de formas que a busca, através da prece, da elevação, da boa leitura, né, buscar a compreensão e entendimento dos ensinamentos de Jesus, independente de qual seja a religião, né, desde que busque o auxílio, as revelações, né, e as interpretações adequadas dos ensinamentos das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das leis da vida, né, das leis do amor, da lei do amor, da lei da fé, da lei do perdão, da lei da caridade, né? Então, prezados irmãos, vamos rogar a Deus que abençoe cada um de nós, que abençoe todos aqueles irmãos que se ligam a nós, por bons ou maus sentimentos, todos os membros das nossas famílias. Vamos pedir a Deus que abençoe e ilumine a mente e o coração dos dirigentes da nossa pátria, dos dirigentes de todas as pátrias do nosso planeta, a fim de que possam prosseguir nas suas tarefas, nas suas obrigações, de bem administrar os recursos em favor das populações, né? A fim de que as pessoas possam encontrar um trabalho digno e honrado, né, para receber, para alcançar e obter o seu sustento, o sustento de suas famílias, né? Que possam ter os recursos necessários para os tratamentos de saúde, né? Enfim, que todos possamos caminhar no nosso processo evolutivo, não só nas questões materiais, mas também nas questões espirituais, né? Nas questões morais, né? Enfim, em todos os campos da vida, possamos alçar degraus, né, maiores, né, acima daqueles que estamos, né, através do nosso próprio esforço, da nossa dedicação. Prezados irmãos, que as bênçãos de Deus e de Jesus esteja com cada um de nós. Recebam o meu abraço fraterno, minha gratidão pela presença amiga e até a próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, prezados irmãos.